meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou Rodrigo Mota, professor de matemática da Escola de Tempo Integral Vinícius de Moraes e estou responsável pelo conteúdo de matemática dos 7º anos. Hoje nós vamos dar continuidade ao que foi trabalhado nas aulas anteriores. Nós falávamos sobre números inteiros. Nós vimos algumas propriedades dos números inteiros, trabalhamos algumas operações. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o que já foi trabalhado e vamos nos aprofundar um pouco mais resolvendo alguns problemas sobre números inteiros, ok? Vem comigo. Muito bem, das aulas anteriores nós vimos que é possível associar os números inteiros a pontos numa reta numérica, como nós temos aqui. Nós vimos, das aulas anteriores, vocês devem se lembrar, que os números que têm sinal positivo estão à direita do zero e os números acompanhados de sinal negativo estão à esquerda do zero. É interessante porque, às vezes, as crianças perguntam, pô, mas e qual é o sinal do zero? Não faz sentido a gente falar em sinal para o zero porque, vamos pensar bem, vem aqui comigo, vamos falar aqui só nós dois. O que significa esse sinal positivo? Nessa reta numérica, ele está aqui única e exclusivamente para indicar que o ponto está à direita do zero. Eu tenho aqui o ponto D, né? A abscissa do ponto D é 1 positivo, certo? Como é que eu sei se o ponto D vai estar à esquerda ou à direita do zero? É pelo sinal. Esse sinalzinho é que vai indicar onde ele vai se localizar, certo? Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho aqui o ponto F, certo? O ponto F. A abscissa do ponto F é 3 positivo. Eu sei que o 3 estará do lado direito do zero na reta numérica por conta desse sinal, ok? Isso nós vimos nas aulas anteriores. Outra coisa que nós vimos nas aulas anteriores foi como associar as operações de adição, subtração, multiplicação à reta numérica. Veja esse exemplo aqui. Eu tenho 2 positivo mais 3 negativo. Como é que a gente representa isso na reta numérica? Nós vimos nas aulas anteriores que a gente precisa fazer o seguinte. Aqui seria um deslocamento de 2 unidades da origem para a direita, um deslocamento de 2 unidades da origem para a direita. Eu tenho aqui a origem das posições, que é o zero, e eu vou fazer um deslocamento de 2 unidades para cá. Agora, da posição em que eu me encontro, que é aqui na abscissa 2, eu vou fazer um deslocamento de 3 unidades. Só que esse deslocamento vai ser feito da direita para a esquerda, por conta desse sinal negativo. Aqui, o sinal negativo indica que o deslocamento tem que ser feito da direita para a esquerda. Então, eu vou fazer um deslocamento de 3 unidades, só que da direita para a esquerda. E no final das contas, nós paramos na abscissa menos 1. Ok? Então, observe o seguinte. 2 positivos mais 3 negativos, a gente pode limpar um pouco essa expressão, porque ela está muito cheia de símbolos, ficaria dessa forma. 2 menos 3. Isso é igual a 1 negativo. Agora, nós vimos aqui por que isso acontece. Esse 2 positivo, a gente interpreta como um deslocamento da origem até a abscissa 2, e depois o 3 negativo seria um deslocamento da posição em que a gente se encontra, que no caso aqui na abscissa 2, um deslocamento de 3 unidades no sentido contrário, né? 3 unidades da direita para a esquerda. E aí, onde é que nós vamos parar? Na abscissa menos 1. Agora você há de convir comigo que não é legal a gente ficar a todo momento escrevendo, fazendo esse desenho no caderno para resolver um problema, certo? Mas ele nos ajuda a entender nos passos iniciais. Vamos ver o que acontece ali naquele outro exemplo. Eu tenho aqui 3 positivo menos
um negativo, certo? Agora, uma coisa muito importante. Nós vimos que esse sinal negativo aqui, nessa expressão, indica um deslocamento da direita para a esquerda. Só que esse sinal negativo que está fora dos parênteses, ele tem uma outra função, que vocês devem se lembrar, que nós falamos sobre isso nas aulas anteriores. Esse sinal negativo aqui é como se fosse um comando mandando inverter o sentido do movimento. Então, se o menos 1 era um deslocamento da direita para a esquerda, como eu tenho esse sinal negativo antes dos parênteses, é uma ordem para inverter o sentido do movimento. Então, não vai ser mais da direita para a esquerda, você vai inverter esse movimento, o sentido do movimento, o sentido do deslocamento. Então, nós temos aqui, ó, 3 positivo, menos 1. Aqui é um deslocamento da direita para a esquerda. Aqui está mandando inverter, o que vai ficar? Um deslocamento da esquerda para a direita. É o que foi que aconteceu aqui, ó. 3 mais 1. E aí 3 mais 1 é igual a 4. Ok? Vamos só analisar na reta numérica como é que ficaria isso. Esse sinal, esse menos 1, seria o deslocamento de uma unidade feito da origem até a abscissa menos 1. Só que como eu tenho esse sinal negativo aqui antes, a gente interpreta isso como uma ordem de inverter o sentido do movimento. Então, se o deslocamento era da origem até a abscissa menos 1, como você tem um sinal negativo aqui, você vai inverter isso. E o deslocamento passará a ser da origem até a abscissa 1 positivo. Ok? Agora, vamos analisar essa expressão. Um deslocamento de 3 unidades, da esquerda para a direita, né, a partir da origem, está aqui, né, da abscissa 0 até a abscissa 3. E depois, um outro deslocamento de 1 unidade, a partir de onde nós havíamos parado, que é na abscissa 3, certo? Um deslocamento de 1 unidade. Agora, isso é equivalente a um único deslocamento da origem até a abscissa 4. Tudo bem? Nós utilizamos esse recurso da reta numérica para dar um significado para essas operações, mas depois vocês devem se lembrar que nós deixamos a reta numérica de lado, porque a gente já havia chegado no nível que a gente conseguia entender essas operações sem o recurso da reta numérica. Vamos fazer só mais uma vez usando a reta numérica. Eu tenho aqui 2 negativo mais 2 negativo. O que significa essa parcela 2 negativo? Significa um deslocamento de 2 unidades da direita para a esquerda. Seria isso aqui. Um deslocamento de 2 unidades feito da direita para a esquerda. Ok? Agora, o que eu tenho aqui é um comando que me manda dar 2 deslocamentos de 2 unidades, da direita para a esquerda. Então, o primeiro deslocamento, eu vou parar aqui, na abscissa menos 2. Depois eu tenho que fazer um outro deslocamento de 2 unidades também, da direita para a esquerda. Então, da abscissa menos 2... eu faço um novo deslocamento de 2 unidades. Mas isso é equivalente a fazer um único deslocamento de 4 unidades da direita para a esquerda. E eu pararia na abscissa menos 4. Agora, observa aqui, numericamente, né? Menos 2 é igual a menos 4, ou seja, 2 deslocamentos de 2 unidades feitos da direita para a esquerda é equivalente a um único deslocamento de 4 unidades feito da direita para a esquerda. Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo além. Vamos deixar de lado a reta numérica e vamos tentar trabalhar isso só numericamente. Tudo bem? Vamos aqui comigo. Eu tenho aqui menos 2 unidades, menos 2 unidades, menos 2 unidades, menos 2 unidades.
Esse sinal negativo, antes dos parênteses, é um comando para inverter o sentido do deslocamento. Esse deslocamento aqui de 2 unidades seria da esquerda para a direita. Como eu tenho um sinal negativo antes dos parênteses, é um comando para inverter o sentido. Então, vai ser da direita para a esquerda. Se é da direita para a esquerda, eu uso só o sinal negativo. Então, fica menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Agora, observe o seguinte. Quantas parcelas iguais a menos 2 eu tenho aqui? Eu tenho 4 parcelas. Ou seja, seriam 4 deslocamentos de 2 unidades feitos da direita para a esquerda, certo? 4 deslocamentos de 2 unidades feitos da direita para a esquerda. Isso é equivalente a um único deslocamento de 8 unidades feito da direita para a esquerda. Bom, agora nós vamos para os 2 exemplos finais. Eu tenho aqui 3 menos 7 e eu estou dizendo que isso é igual a menos 4. Agora, eu não quero mais utilizar a reta numérica, mas a gente ainda vai precisar usar a reta numérica mais uma vez, só para relembrar o conceito de módulo de um número. Deixa eu fazer o desenho aqui rapidamente. Tenho aqui a reta. Nessa reta numérica, eu tenho aqui o ponto O, que é a origem das posições, e tenho aqui o ponto A. Se eu quisesse saber qual a distância entre o ponto A e a origem das posições, matematicamente, como é que eu falaria? Basta você utilizar esse símbolo, essas 2 barras verticais. O que significa isso aqui? A gente lê isso como o módulo de mais 2, o módulo de 2 positivo. O que é o módulo de 2 positivo? Traduzindo para uma linguagem popular, seria a distância entre a abscissa 2 e a origem. Só isso, certo? Isso é o módulo de um número. Então, qual é o módulo de mais 2? 2 unidades, porque são 2 unidades de distância do ponto A até a origem. Agora, nós vamos utilizar esse conceito para resolver esse problema aqui. Como é que nós vamos fazer? Eu tenho aqui, 3 menos 7. Isso é igual a menos 4. Por quê? Vamos entender. Nós vamos pensar o seguinte. Quem tem o maior módulo? 3 positivo ou 7 negativo? Ou seja, quem é que está mais distante da origem? O 3 positivo ou o 7 negativo? A gente sabe, dos exemplos que nós já trabalhamos, sobre a reta numérica, que quem está mais distante da origem é o 7 negativo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a subtração normalmente, 7 menos 3, que é igual a 4, e aí vai colocar o sinal daquela parcela que tiver o maior módulo. Quem tem o maior módulo é o 7 negativo, É ele que está mais distante da origem. Então, você vai fazer a subtração normalmente, 7 menos 3, que dá 4, e aí, qual é o sinal que você vai utilizar? Positivo ou negativo? Você vai usar o sinal negativo porque o módulo de menos 7 é maior. Então, fica menos 4. Um outro exemplo. Menos 3 mais 7 igual a 4. Nós vamos fazer o seguinte. A mesma pergunta. Quem tem o maior módulo? Menos 3 ou mais 7? Ou seja, quem está mais distante da origem? A abscissa menos 3 ou a abscissa mais 7? É a abscissa mais 7. Então, você vai fazer a subtração normalmente. 7 menos 3 são 4 e vai colocar o sinal da parcela que tiver o maior módulo. Como o maior módulo é mais 7, você vai colocar o sinal positivo. Ok? Muito bem. Nós já fizemos uma pequena revisão sobre algumas propriedades dos números inteiros. Agora vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar um pouquinho. Vou propor um desafio para vocês, vocês vão gostar. Vem comigo. O problema que eu vou deixar para vocês é o seguinte. Nós temos uma sequência, Nós temos um conjunto de números que estão dispostos aí segundo uma determinada regra. E
o problema diz o seguinte: cada termo, a partir do segundo, é igual à soma de seus dois vizinhos. O que significa isso? Por exemplo, a partir do segundo termo, que é esse aqui, cada termo vai ser a soma dos dois vizinhos, certo? Então eu tenho aqui, ó, 6. Quais são os vizinhos? 2 e 4, né? Você pega 2 mais 4 é igual a 6. Então, o terceiro termo é 4. Você precisa pegar o 6 e um outro número que somado dê 4. Então, olha aqui, ó, 6 é igual a 2 mais 4. Esse terceiro termo, que é 4, é igual a 6 mais menos 2. O quinto termo, né, que é menos 6. Menos 6 vai ser menos 2 mais menos 4 e assim sucessivamente. Você vai construindo a sequência. É uma sequência infinita, né? Nós temos aqui reticências indicando que ela é infinita. Só que aí nós temos o seguinte: eu vou pedir para vocês 3 coisas. A primeira é que vocês escrevam os próximos 7 termos dessa sequência. Eu quero ver se vocês entenderam qual é a lógica de construção dessa sequência, ok? É importante a gente, para resolver um problema, entender o que está sendo pedido. Então, a primeira coisa, o mais fácil, o básico, escreva os próximos 7 termos dessa sequência, tudo bem? É interessante, quando a gente trabalha com sequências, você tentar fazer alguns termos, além daqueles que já foram dados pelo enunciado, para você tentar identificar alguma propriedade, ok? Então, esse é o item A. Você vai fazer os próximos 7 termos dessa sequência. No item B, eu peço que vocês calculem a soma dos 1000 primeiros termos. Aí você deve estar pensando, pô, mas esse professor é doido. 1000 termos para que eu faça essa soma? Por que eu pedi 1000 termos? Por que eu não pedi 10 termos? Por que eu não pedi 20 termos? Olha, eu pedi 1000 termos porque eu não quero que vocês façam essa soma de 1000 termos. Olha como é contraditório, né? Eu estou dizendo, calcule a soma de 1000 termos, mas eu não quero que vocês façam essa soma. Ah, professor, agora eu não entendi. Agora embaralhou tudo na minha cabeça. O que eu estou querendo dizer? Eu coloquei um valor grande aqui, porque eu quero que vocês pensem em uma maneira de achar essa solução sem ter que fazer esse trabalho de adicionar cada um dos 1000 termos. Então, você vai pensar uma maneira, porque isso que é matemática, isso que é fazer matemática. Você gastar mais tempo pensando do que no trabalho duro, nesse trabalho de pegar o papel e fazer a soma termo por termo. Então, assim, vamos usar a cabeça, vamos deixar que a cabeça trabalhe por nós, né? Então, é isso. Mais uma dica que eu dou para vocês, eu quero a soma dos 1000 primeiros termos. Então, quando a gente está de frente para um problema que ele é muito grande, uma dica que a gente dá, que os professores de matemática dão, é o seguinte: ao invés de se lançar para resolver esse problema grande, faz o fácil. Pega um problema menor, que seja parecido com esse, e resolve esse problema pequeno. Depois resolve o outro que seja um pouquinho maior, para que você consiga entender a lógica, tem uma regularidade por trás desses problemas. Então, eu estou pedindo para você calcular a soma dos 1000 termos. 1000 termos é muita coisa. Então, é claro que se está na pandemia, talvez não tenha nada para fazer, né? Ah, não, eu vou somar os 1000 termos. Não, isso é perda de tempo, eu não quero que você faça isso. Bota a cabeça para funcionar. Vamos fazer o seguinte, ao invés de somar os 1000 termos, soma os 10 primeiros termos. Veja o que acontece com os 10 primeiros termos. Depois, soma os 20 primeiros termos. E aí você vai ver que acontecem algumas coisas interessantes. Isso vai te possibilitar vislumbrar uma maneira de resolver esse problema que não é tão trabalhoso. Tudo bem? Agora, a questão do item C é o que acontece com a soma dos termos se tivermos considerando uma sequência onde a quantidade de termos é um múltiplo de 6. Aqui eu pedi para vocês calcularem 1000 termos, né? No caso, no item C, eu estou perguntando o seguinte: se você calcular a soma dos termos de uma sequência,
cuja quantidade é um múltiplo de 6. O que vai acontecer? O que eu estou querendo dizer é, por exemplo, soma aí 36 termos, né, que é um múltiplo de 6. Soma aí 600 termos, o que vai acontecer? 60 termos, todos esses são múltiplos de 6. O que vai acontecer com essa soma? Então, eu já estou dando uma dica para vocês que tem alguma coisa interessante que acontece quando você faz a soma de termos, de uma quantidade de termos que é um múltiplo de 6. Presta atenção nisso. Agora, o que você vai fazer? Você vai gravar um vídeo de até 1 minuto no seu celular e vai mandar para esse número que está aparecendo aqui, certo? Para a gente divulgar nas redes sociais a sua resposta, ok? Faça aí o melhor que você puder, tá bom? Fica bem.